E se eu te dissesse que a verdadeira razão pela qual a sua vida financeira parece um deserto sem fim não tem a ver com seu esforço, sua inteligência ou seu trabalho duro, mas com uma fortaleza espiritual invisível construída ao redor da sua mente? E se eu te revelasse agora que existe um decreto de escassez, uma sentença silenciosa proferida nas trevas que tem te mantido em um ciclo de quase, onde a vitória chega perto, mas nunca se concretiza? Você trabalha, você luta, você ora, mas no final do mês, a mesma angústia, a mesma limitação, como se uma mão invisível retirasse de você tudo aquilo que por direito divino lhe pertence. O que você está enfrentando não é uma crise econômica, é uma guerra pela sua identidade, uma batalha para te manter cego à verdade de que você foi chamado não para as migalhas, mas para o banquete abundante do Pai. Essa revelação é a primeira chave que Deus te entrega hoje para destravar o que foi trancado pelo inimigo. Não a ignore. Não a trate como apenas mais uma mensagem. Sinta no seu espírito a urgência deste momento, pois o céu está se inclinando para te encontrar nessa dor. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça um ato profético, uma declaração que vai abalar as estruturas dessa prisão. Cele sua fé e seu compromisso com o que está prestes a acontecer. Comente agora com toda a força da sua alma: eu tomo posse dessa revelação. Ao digitar essas palavras, você não está apenas comentando em um vídeo, você está notificando o inferno de que o seu tempo de cativeiro acabou e que você está se alinhando com a verdade do reino de Deus para a sua vida, para a sua casa e para as suas finanças. Imagine por um instante o mundo espiritual ao seu redor. Eu vejo um campo que deveria ser fértil, o campo da sua vida, mas sobre ele paira uma sombra densa, uma névoa cinzenta que impede a luz do sol de tocar a terra. Esta não é uma sombra comum. Ela é viva, consciente. É a presença de um espírito de miséria, uma entidade sentinela que foi designada para vigiar os limites da sua prosperidade. Ela se alimenta da sua frustração, se fortalece com cada suspiro de "eu não consigo mais". O trabalho que você executa com tanto suor, as noites em que você planeja um futuro melhor, tudo isso acontece sob o olhar atento dessa força, cujo único objetivo é garantir que a semente da sua bênção nunca germine, mantendo você em uma constante secura, em um deserto financeiro e emocional. Esse espírito de escassez é um arquiteto de prisões invisíveis. Ele não usa grades de ferro, mas tece suas jaulas com os fios do medo, da dúvida e das mentiras que ele sussurra em sua mente quando você está mais vulnerável. Ele te diz que você não é digno, que a abundância é para os outros, que o seu destino é lutar por migalhas. Ele projeta em sua alma um espelho distorcido que reflete uma imagem de fracasso e limitação. E o mais perverso é que ele faz isso de forma tão sutil que você começa a acreditar que essas mentiras são suas próprias verdades, seus próprios pensamentos. Você aceita as correntes como se fossem parte de quem você é, sem perceber que elas foram forjadas nas profundezas do inferno para paralisar o seu destino divino. É por isso que você vive no ciclo do quase. Você quase conseguiu aquele emprego, quase fechou aquele grande negócio, quase teve o suficiente para quitar todas as dívidas e finalmente respirar. A bênção parece chegar até a porta. Você consegue sentir o cheiro da vitória, mas algo sempre acontece. Um imprevisto, uma notícia ruim, uma porta que se fecha inexplicavelmente no último segundo. Isso não é azar, isso não é coincidência. É a operação meticulosa dessa fortaleza espiritual que estabelece um perímetro ao redor da sua vida, uma linha invisível que a provisão de Deus é impedida de cruzar. É um decreto de contenção, um bloqueio sistemático para te manter exatamente onde você está. Cansado, frustrado e a um passo de desistir de tudo. E o resultado final dessa batalha invisível é um profundo cansaço na alma, uma exaustão que não se resolve com uma noite de sono, pois ela não é física,
É o peso de lutar uma guerra que você não sabia que estava travando. É a angústia de clamar em um céu que parece de bronze, surdo às suas orações. Você olha para os lados e vê outros avançando, prosperando, e se pergunta: Deus, por que não eu? O que há de errado comigo? Esse sentimento de invisibilidade, de ser esquecido no meio da multidão, é a arma mais poderosa do inimigo, pois ela te isola e te convence a aceitar o deserto como seu lar permanente. Mas eu estou aqui, como voz de Deus, para te dizer que o seu cativeiro acabou hoje. Eu sei o que você sente quando desliga o telefone ou fecha a porta de casa. Eu vejo a máscara que você usa todos os dias para convencer o mundo de que está tudo bem. Um sorriso que esconde um grito, uma postura de força que disfarça um espírito que está de joelhos, prestes a se quebrar. Ninguém vê as lágrimas que você engole, a ansiedade que aperta seu peito no meio da noite, o nó na garganta quando você olha para as contas e não vê uma saída. Você é o pilar de muitos, a força de sua família, a pessoa a quem todos recorrem. Mas quem te socorre quando você desaba no silêncio do seu quarto? Eu quero que você saiba que Deus vê. Ele vê o seu cansaço, a sua dor silenciosa, e Ele não te julga. Ele te compreende com uma compaixão que transcende o entendimento humano. Eu sei como é a vergonha que queima por dentro, a dificuldade de ter que dizer não aos seus filhos, a humilhação de não poder honrar um compromisso, a sensação de estar sempre um passo atrás. Você olha as redes sociais e vê uma vida de abundância que parece tão distante da sua realidade, e o inimigo sussurra no seu ouvido que você é um fracasso, que você não se esforçou o suficiente. Você se culpa, se cobra, repassa cada decisão, procurando onde foi que você errou. Deixe-me te libertar desse fardo agora. A sua luta não é um reflexo do seu valor ou da sua capacidade. Você é vítima de uma guerra espiritual invisível, e o sentimento de culpa é apenas mais uma corrente que o inimigo usa para te manter preso nesse lugar de dor. Eu sei o que é estar cansado de ter esperança. Você já se animou tantas vezes, acreditou em tantas promessas, visualizou a mudança, apenas para ser derrubado por mais uma decepção. Chega um ponto em que a alma fica tão ferida que ter esperança se torna doloroso. É como proteger uma pequena chama em meio a uma tempestade, e a cada rajada de vento, seu coração se encolhe, esperando o momento em que ela vai se apagar de vez. Esse cansaço de crer, essa quase desistência de sonhar, não é falta de fé, é uma ferida de batalha, é a exaustão de um soldado que lutou bravamente por muito tempo em um território hostil, sem ver a cavalaria chegando para o resgate. Mas eu te digo, o resgate já está a caminho. E acima de tudo, eu sei como é a dor de se sentir abandonado por Deus. O silêncio dele é a provação mais dura. Você ora, jejua, clama, busca a sua face, mas tudo o que encontra é um vazio ensurdecedor. Parece que suas palavras não passam do teto, que o céu se fechou para você. Essa sensação de orfandade espiritual é a estratégia final do inimigo para te fazer desistir. Ele quer que você acredite que Deus te esqueceu, que Ele não se importa com a sua dor. Mas o que você interpreta como silêncio é, na verdade, Deus se movendo nos bastidores, preparando uma virada tão grande, tão poderosa, que Ele precisou te isolar do barulho para que você pudesse ouvir a sua voz no momento exato da sua libertação. Agora, a tensão no mundo espiritual ao seu redor aumenta. O inimigo percebeu que você está despertando. Ele sente que a sua consciência está sendo iluminada. E o medo de te perder o torna mais agressivo. As correntes que antes estavam frouxas, agora são apertadas com fúria. Cada passo em direção à sua liberdade se torna mais pesado. Cada tentativa de avançar é recebida com uma força contrária que te empurra para trás. Ele não quer apenas te derrotar, ele quer te esgotar. Ele quer que você sinta o peso esmagador da impossibilidade, que você olhe para a montanha à sua frente e conclua:
por conta própria que é inútil tentar escalar. A estratégia dele é simples e cruel: quebrar o seu espírito de luta antes mesmo que a verdadeira batalha pela sua prosperidade comece. Essa batalha começa no território da sua mente. O inimigo criou para você um deserto particular, uma paisagem mental árida onde nada floresce. Ele rega essa terra com sementes de preocupação, pessimismo e memórias de fracassos passados. Mesmo que Deus envie nuvens de bênçãos, sua mente, treinada para a seca, não consegue reconhecê-las. Você se tornou um perito em encontrar problemas para cada solução, em ver a falta em meio à promessa. Este é o cativeiro mais perigoso, quando a prisão não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Mas hoje, a fonte de água viva vai jorrar nesse deserto. Afirme sua posição contra essa aridez. Digite com fé: estou em pé porque Deus me sustenta. Neste deserto, demônios ocultos atuam como guardiões da sua estagnação. Eles não se apresentam com chifres e tridentes, mas se disfarçam de bom senso, de realismo. São as vozes que te dizem: não arrisque, isso é impossível para você. Quem você pensa que é para sonhar tão alto? Muitas vezes, eles usam a boca de pessoas próximas, que por medo ou incredulidade, projetam em você as suas próprias limitações. Esses sentinelas da miséria foram programados para abortar seus sonhos na fase de gestação, para matar a sua fé com a lógica do mundo. Eles policiam as fronteiras da sua mente, garantindo que nenhuma ideia de grandeza, nenhuma semente de prosperidade consiga criar raízes e crescer forte o suficiente para desafiar o status quo da sua vida. Sobre os seus olhos foi colocado um véu escuro, um filtro espiritual que distorce a sua percepção da realidade. Através desse véu, você não vê a si mesmo como Deus te vê: forte, capaz, mais que vencedor, herdeiro de todas as coisas. Você se enxerga pequeno, inadequado, falho. Através desse véu, as oportunidades que Deus coloca no seu caminho parecem ameaças. Os desafios parecem sentenças de morte. Esse véu te impede de enxergar o quarto homem na fornalha, a provisão no meio da crise, a mão de Deus estendida em sua direção. O objetivo desse véu é te manter cego para a sua própria força e para o poder ilimitado que habita dentro de você através do Espírito Santo, mantendo-o refém de uma realidade fabricada pelo inferno. E enquanto você luta internamente, flechas espirituais são lançadas contra você de fora. São os olhos da inveja, a cobiça daqueles que não suportam ver a luz de Deus em sua vida, mesmo que seja uma pequena faísca. Cada palavra de zombaria, cada olhar de desprezo, cada comparação que te diminui, funciona como um dardo inflamado do maligno, projetado para ferir sua alma e te fazer recuar. O inimigo usa as pessoas como plataformas de ataque para te desestabilizar, para te fazer sentir isolado e indigno do favor de Deus. Mas eu declaro que um escudo de fogo divino se levanta ao seu redor agora mesmo. Nenhum ataque prosperará. Comente agora: o inimigo não vai me parar. Tudo isso acontece dentro dos muros de uma prisão invisível, uma cela feita de rotina, de conformismo, do pensamento perigoso de que as coisas são assim mesmo. As grades dessa prisão são as suas próprias crenças limitantes, reforçadas a cada dia que você acorda e aceita a escassez como sua companheira. O inimigo não precisa mais te vigiar de perto, porque você se tornou seu próprio carcereiro. Você se acostumou com o espaço apertado, com a pouca luz, com o alimento racionado. Você parou de olhar para cima, parou de procurar uma saída. Essa zona de conforto se tornou uma câmara de asfixia espiritual, onde seus maiores dons e talentos estão morrendo lentamente, sem nunca terem a chance de se manifestar no mundo. Neste exato momento, a pressão espiritual atinge o seu pico. É a hora mais escura da noite, o momento
em que o inimigo lança sua ofensiva final. Ele joga em sua mente todos os seus medos, todas as suas falhas, todas as vozes que já te disseram que você não seria nada. Ele quer te empurrar para o abismo da desesperança, para que você entregue os pontos e aceite a derrota como seu destino final. É o silêncio antes da tempestade, o ponto de ruptura. É aqui que muitos desistem, mas você não vai desistir. Você não chegou até aqui para morrer na praia. A sua resistência neste exato segundo é o que determinará o futuro. Escreva: estou em batalha, mas minha vitória já está a caminho. Mas em meio ao clímax da sua angústia, quando a escuridão parece total, uma voz, mais poderosa que o rugido do inimigo, atravessa o caos. Não é uma voz de condenação, mas de autoridade e amor infinito. É a voz do seu Criador, que te pergunta neste exato momento: filho, filha, quem te disse que este deserto era o seu destino? Quem te convenceu a aceitar as correntes da limitação como sua herança? Quem ousou reescrever o destino de abundância que eu mesmo tracei para você com as estrelas? Esta voz é a primeira fenda na sua prisão, é a luz do amanhecer rasgando a noite, é o som do céu intervindo diretamente na sua história, declarando que o tempo da mentira acabou. A sua realidade não é definida pela força do seu inimigo, mas pelo poder da palavra daquele que te chama pelo nome. A solução divina para o seu cativeiro não é uma fórmula, um ritual ou um amuleto. A solução é uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. Na cruz, ele não apenas levou sobre si os seus pecados, mas também toda a maldição de miséria, toda a sentença de escassez, toda forma de pobreza espiritual, emocional e financeira. Ele mergulhou nas profundezas do inferno para arrancar das mãos de Satanás as chaves da morte e da pobreza. A sua vitória não é algo que você precisa conquistar com seu esforço. É um direito legal que ele já conquistou para você há mais de 2000 anos. A sua luta, a partir de hoje, não é para vencer, mas para fazer valer uma vitória que já é sua por herança. Ele te entrega agora a chave de ouro que abre todos os cofres celestiais. Este é o ponto de virada, a ativação da sua verdadeira identidade. Você não é um órfão espiritual, mendigando favores no portão do palácio. Você é filho, você é filha, e, portanto, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A mentalidade de miséria que te afligiu é uma mentalidade de órfão que não conhece os seus direitos. Mas hoje, o Espírito Santo está removendo de você esse espírito de escravidão e te dando o espírito de adoção, pelo qual você pode clamar: Abba, Pai. A prosperidade não é uma recompensa pelo seu bom comportamento. É o ambiente natural de um filho do rei. Chegou a hora de parar de pensar como um escravo e começar a se posicionar como o herdeiro que você nasceu para ser. Agora, com essa revelação queimando em seu espírito, eu te guio a fazer algo no mundo invisível. Pegue a chave de ouro que Cristo te entregou. O nome dessa chave é a sua identidade de herdeiro. Eu vejo você, em espírito, se aproximando de uma porta maciça e antiga, a porta que dá acesso ao seu destino de abundância, que o inimigo mantinha trancada com o cadeado do medo e da mentira. Com a sua mão tremendo, mas com uma nova autoridade em seu ser, você insere a chave. No momento em que você a gira, um som ecoa por todo o reino espiritual. É o som de um decreto divino sendo estabelecido. O som de uma libertação legal que abala os fundamentos do inferno e faz os céus se moverem em seu favor. No exato instante em que a fechadura cede, o véu escuro que cobria seus olhos não apenas desaparece, ele é rasgado violentamente de cima a baixo. Uma luz ofuscante, a luz da verdade de Deus, inunda a sua percepção. Pela primeira vez, você se vê como Ele te vê.
coroado de glória e honra, vestido com mantos de justiça, com um cetro de autoridade em suas mãos. As mentiras do inimigo se desfazem como fumaça diante dessa luz, revelando a sua pequenez e engano. Você olha para as oportunidades que antes chamava de problemas e agora as reconhece como degraus para a sua exaltação. A sua visão espiritual é curada e a cegueira que te mantinha cativo se foi para sempre. O campo de batalha mudou, porque agora você enxerga a verdade. Com a sua visão restaurada, você olha ao redor e vê os muros da sua prisão invisível desmoronando. As grades do "eu não posso", do "não é para mim", do "sempre foi assim", se dissolvem em pó diante da majestade da presença de Deus que agora te envolve. A cela de conformismo, o espaço apertado onde o inimigo te manteve por tanto tempo, é inundada por uma luz dourada e quente. O armofado da estagnação é substituído pelo sopro do Espírito Santo, trazendo vida, renovo e a fragrância do céu. Você dá um passo para fora daquela cela, não como um fugitivo, mas como um rei que retoma o seu território e sente a terra firme da promessa de Deus sob os seus pés. Nesse momento, as correntes da dívida, da vergonha e do fracasso que pesavam sobre seus ombros e tornozelos tornam-se visíveis por um segundo, incandescentes como metal em brasa. E então, com um estrondo celestial, elas explodem em milhares de partículas de luz, desintegradas pelo poder que há no nome de Jesus. Você sente um alívio imediato, uma leveza que não sentia há anos. Seus ombros se endireitam, sua respiração se aprofunda, a angústia que morava em seu peito é expulsa. A liberdade não é mais um conceito, é uma realidade física e espiritual que você pode sentir em cada célula do seu ser. Declare a sua restauração completa. Digite: tudo está sendo restaurado agora, em nome de Jesus. Ao olhar para o caminho à sua frente, antes bloqueado, você agora vê legiões de anjos com espadas desembainhadas. Eles não estão ali para lutar contra você, mas para lutar por você. São os exércitos do Deus Todo-Poderoso enviados para cumprir a sua palavra em sua vida. Eles marcham à sua frente, removendo os entulhos deixados pela batalha, quebrando toda barreira remanescente, abrindo portas de emprego, de negócios e de oportunidades que nenhum homem pode fechar. Eles são os agentes da provisão divina, os executores da sua herança, garantindo que o decreto de abundância que foi liberado nos céus se manifeste plenamente na terra, na sua realidade diária. O seu avanço agora é guardado e garantido pelo exército celestial. Essa onda de transformação não se limita a você, ela invade a sua casa. Eu vejo a luz do céu entrando pelas suas janelas e portas, preenchendo cada cômodo. Essa luz santa expulsa toda a presença maligna que se aninhou ali, o espírito de contenda, a miséria, a tristeza, a enfermidade. A atmosfera do seu lar está sendo purificada e consagrada como um santuário da presença de Deus. Onde havia brigas, agora haverá paz. Onde havia falta, agora haverá um fluxo sobrenatural de provisão. As paredes da sua casa, que antes ouviam lamentos, agora ecoarão cânticos de gratidão e louvor. O seu lar está se tornando uma embaixada do céu na terra. Comente: minha casa já está sendo tocada pelo céu. Enquanto o exterior é transformado, a maior obra acontece por dentro. O rio de Deus flui diretamente para o deserto da sua alma, curando as feridas invisíveis. A dor da rejeição, a amargura da decepção, a ansiedade crônica, tudo está sendo lavado e levado por essa corrente de água viva. A esperança, que era uma planta seca e frágil, agora floresce vigorosamente, regada pela certeza do amor de Deus. A sua mente, que era um campo de batalha, está sendo transformada em um jardim de paz e confiança. Deus não está apenas te dando coisas, Ele está restaurando a sua capacidade de desfrutar, de sonhar e de crer novamente.
Ele está curando a sua alma para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Levante-se agora em sua autoridade espiritual. Este não é mais um momento de petição, mas de proclamação. A sua identidade de herdeiro te dá o direito de legislar no reino espiritual. Portanto, com a ousadia que o Espírito Santo te concede, abra a sua boca e comece a decretar a sua nova realidade. Diga em voz alta ou no seu espírito: eu, como filho de Deus e coerdeiro com Cristo, renuncio a todo espírito de miséria e escassez. Eu quebro todo decreto de pobreza lançado contra a minha vida e minha linhagem. Eu cancelo toda palavra de maldição, todo voto de fracasso, toda aliança com a falta. Pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que o jugo da dívida está quebrado, o ciclo da frustração está encerrado e a porta para a abundância do meu Pai está escancarada diante de mim agora. Enquanto você declara, eu vejo no mundo espiritual o grande cofre celestial se abrindo sobre a sua vida. Não é um gotejar, é uma cachoeira, uma luz dourada, líquida e densa, a própria substância da glória de Deus começa a jorrar sobre você, sobre sua casa, sobre seu trabalho. Essa não é apenas uma provisão financeira, é a abundância completa do reino. São ideias divinas que valem milhões, é o favor de Deus que te coloca diante de reis, são conexões estratégicas que abrem mercados, é a sabedoria para multiplicar o que você tem em mãos. Deus não está te dando dinheiro, Ele está liberando sobre você a unção de Deuteronômio 8:18, a capacidade de produzir riqueza para estabelecer a aliança dele na terra. Prepare-se para administrar um transbordar sobrenatural. Eu profetizo sobre a sua vida que os dias de contar moedas acabaram. Os dias de ter o nome em listas de restrição terminaram. Os dias de se esconder de credores chegaram ao fim. Em nome de Jesus, eu declaro que você passa de devedor a credor, de tomador de empréstimos a investidor do reino. Suas contas bancárias se tornarão instrumentos de adoração. Seus negócios se tornarão fontes de sustento para muitas famílias. Onde havia secura, eu vejo fontes brotando. Onde havia um salário que não durava, eu vejo sementes que se multiplicam em 100, em 1000 por um. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está te alcançando, te envolvendo e reescrevendo a sua história financeira a partir deste exato momento. Eu vejo o acampamento do inimigo em total confusão. Os demônios da miséria que vigiavam sua vida agora fogem em desordem, cegos pela luz da sua nova identidade. O trono de escassez que havia sido erguido sobre a sua mente está sendo pulverizado pelo poder de Deus. Toda a fortaleza espiritual que limitava seu avanço está implodindo e sendo reduzida a nada. O território que o inimigo roubou de você está sendo restituído em dobro. Anjos guerreiros agora estabelecem um perímetro de fogo e glória ao seu redor, e uma placa é fincada na entrada da sua vida, declarando propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, território de milagres e abundância. Invasores serão consumidos pelo fogo do Senhor. A sua atmosfera espiritual foi permanentemente alterada. E por causa disso, Deus está te dando um novo nome. Onde as pessoas te chamavam de o endividado, o fracassado, aquele que sempre luta, elas agora te chamarão de o abençoado, o favorecido, a prova viva de que Deus é fiel. Sua vida se tornará um outdoor do poder de Deus, um testemunho tão gritante que até os céticos terão que admitir que a mão do Senhor está sobre você. Assim como vai bem a sua alma, que foi curada e alinhada com a verdade, tudo mais em sua vida prosperará. Sua saúde, seus relacionamentos e suas finanças estão agora sendo alinhados com a prosperidade que já aconteceu dentro de você. O que foi feito no seu espírito está agora se manifestando de forma irrefutável no mundo natural. Respire fundo. Sinta a mudança na atmosfera, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. A ansiedade que te sufocava deu lugar a uma paz que excede todo o entendimento.
O medo que te paralisava foi substituído por uma ousadia santa. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir a este vídeo. Uma transação divina ocorreu, uma identidade foi trocada. Uma história foi reescrita. Guarde este momento não como uma emoção passageira, mas como um marco zero, o ponto de partida da sua nova vida. O toque de Deus é indelével e as marcas da sua glória agora estão sobre você. Cele esta obra do Espírito em sua vida com um ato de reconhecimento. Escreva: minha história foi tocada por Deus hoje. Não permita que o inimigo tente roubar a semente que foi plantada em seu coração. Proteja esta revelação. Medite nela. Caminhe nela. A sua jornada na abundância de Deus começa agora, e é crucial que você permaneça em um ambiente de fé que continue a nutrir essa nova mentalidade de herdeiro. Por isso, eu te convido a fazer duas coisas como um ato profético de continuidade. Primeiro, se inscreva neste canal, declarando que você escolhe caminhar nesta luz todos os dias. Segundo, pense em alguém que está no mesmo deserto em que você estava. Seja um canal da graça e envie este vídeo para essa pessoa agora. Ao liberar essa bênção, você a multiplica em sua própria vida. Se inscreva no canal agora e compartilhe com alguém que precisa desse milagre. A partir de hoje, você caminha diferente, você fala diferente, você vive diferente. Você não anda mais sob a nuvem da escassez, mas sob a nuvem da glória de Deus. A sua vida deixa de ser um conto de lutas e se torna um épico da fidelidade e do poder de Deus. Cada passo que você der será um testemunho. Cada conquista será um altar de adoração. O céu não está mais distante, ele se tornou o seu ponto de partida. A sua mente foi transformada, seu espírito foi ativado e seu destino foi destravado. Nada, absolutamente nada, poderá te separar da vida abundante que Cristo conquistou para você. Declare o fim do seu velho eu e o início do seu reinado em vida. Comente: nada será como antes. O céu desceu sobre minha vida hoje.